Nós queremos convidar agora os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 44. Livro de Gênesis, capítulo 44, e nós vamos dar continuidade aos estudos que temos feito no livro de Gênesis. Gênesis 44. O texto diz assim: Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: Levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e lhes falou estas palavras. Então lhe responderam: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam os seus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: Seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E achando-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: Que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: Que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Ah, senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: Tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: Temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: Trazei-mo, para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: O moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: Não podemos descer. Mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: Sabeis que minha mulher me deu 2 filhos.
Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. A história de José é uma história cheia de episódios que muito nos ensinam. Nós encontramos José sendo tratado por seu pai de forma diferenciada dos seus irmãos. E isso trouxe inveja, isso trouxe ódio. Isso fez com que seus irmãos desejassem a sua morte. José acabou contribuindo para isso, porque assumiu comportamentos não favoráveis aos seus irmãos. O texto lá nos diz que ele costumava dizer ao seu pai tudo aquilo que os seus irmãos faziam e que não era aprovado por ele. E assim se desenvolve um enredo onde, havendo oportunidade, os irmãos primeiro desejam matá-lo, depois, pela intercessão de Rúben, ele é lançado numa cisterna e então vendido a mercadores. José vai para o Egito e lá ele experimenta a injustiça sendo preso. Lá ele experimenta o esquecimento na prisão. Até o dia em que Deus muda sua história, ele interpreta o sonho de Faraó e se torna o segundo homem mais importante da terra. Gerencia um plano que traz a salvação da fome para o Egito e para o mundo, e particularmente para a sua família. Nós vimos seus irmãos subindo para comprar, e sendo por ele, já que os reconheceu e eles não, hostilizado, tratando-os mal, pondo-os à prova. E nós dissemos naquela ocasião que o que nós temos visto a partir da subida dos irmãos ao Egito é Deus trabalhando pela reconciliação daquela família. José lhes põe à prova, como dissemos, dizendo que eles não poderiam voltar sem trazer Benjamim. Vimos que o pai continuava preso no seu pecado de fazer diferença entre os filhos, mas pela argumentação de Judá, que se compromete em garantir a segurança de Benjamim, eles acabam indo até o Egito. Na última oportunidade, nós vimos que José os põe à prova de novo, pois José coloca na refeição de Benjamim uma porção, ou manda colocar na refeição de Benjamim uma porção 5 vezes maior do que a de todos os outros irmãos, algo que deveria provocar neles um sentimento semelhante àquele que eles tiveram para com José. Mas isso não aconteceu. E então, no texto que nós acabamos de ler, nós temos algo que nós podemos definir como a anatomia da reconciliação. Essa reconciliação vai ter o seu ponto alto
no momento em que José se revela a seus irmãos e garante paz a eles. E isso, se Deus nos permitir, deverá ser visto quando meditarmos no capítulo 45. Mas aqui nós temos duas partes desta anatomia da reconciliação. A primeira é os irmãos sendo postos à prova. E a segunda é particularmente Judá, ou a fidelidade dos irmãos sendo posta à prova e depois a fidelidade de Judá sendo posta à prova. O primeiro ponto, portanto, os irmãos são postos à prova. E como? José manda colocar o seu copo de prata dentro do saco de Benjamim. Primeiro, José mandou encher os sacos numa quantia generosa, que o texto diz é o quanto eles pudessem carregar. Mandou colocar o dinheiro do pagamento de volta no saco, como tinha feito da primeira vez. Mas neste momento diz ao seu mordomo: coloque o meu copo. E quando eles estiverem a uma certa distância, você vai lá e vai perguntar a eles por que eles estão pagando o bem que eu lhes fiz com o mal. Bem, é exatamente isto que acontece. E o texto diz que eles se retiram e não muito longe, José ordena ao seu mordomo que vá, os encontra e eles então têm a plena certeza, pela fala dos irmãos, eles têm a plena certeza de que são inocentes, de que nada será encontrado com eles. Porque a resposta que eles dão no verso de número 7 é: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. E qual é o seu argumento? O argumento está no verso 8. O dinheiro que nós achamos na outra viagem, nós trouxemos de Canaã de volta. Se nós quiséssemos ficar com alguma coisa, teríamos ficado com o dinheiro. O argumento é lógico. Não faz nenhum sentido roubarmos algo da casa do Senhor se quando tivemos oportunidade de ficar com o dinheiro não ficamos. E a disposição deles, a certeza de inocência tão grande, que vejam o compromisso que eles assumem. Verso 9. Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Se achar entre um de nós, que ele seja morto, e nós os demais vamos ser escravos. Ninguém assume um compromisso como esse, a menos que tenha certeza absoluta de que ninguém fez uma bobagem desse tamanho de roubar algo da casa do segundo homem mais importante do planeta. Alguém que já tinha tratado-os mal da primeira vez e que agora, ao contrário, havia realizado um banquete na sua própria casa com a participação de todos eles. Mais uma prova de que eles estão certos de que são inocentes é que no verso de número 11 diz: e se apressaram e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. Imediatamente se dispuseram, está aqui aberto, olhe, verifique tudo, como quiser. Antes disso, o Senhor disse a eles: olha, não vai ser do jeito que vocês disseram, os demais estarão livres, mas com quem eu achar o copo, ao invés de morrer, ele vai ser meu escravo. E então no verso de número 12, diz que o mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. O verso 13 diz que então rasgaram suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Veja bem, vamos lembrar dos irmãos de José há 20 e poucos anos atrás. Se voltarmos lá no relato, nós vamos ver pessoas que, quando veem José chegando, eles dizem assim: lá vem o sonhador, vamos tomar e matá-lo, ninguém vai saber que nós matamos. Depois contamos uma história lá para o nosso pai. Rúben intercede, ele é lançado na cisterna. O texto diz que enquanto José está lá na cisterna, eles estão comendo tranquilamente.
Nós podemos imaginar que José está de lá gritando, pedindo ajuda, socorro, pedindo que o tirem de lá, e enquanto isso, eles não se apiedam, e Judá, inclusive, diz isso no primeiro encontro com José, que Deus os estava punindo exatamente porque eles não ouviram o clamor, eles não se apiedaram de José. Agora imaginem bem, aqueles irmãos que não tiveram piedade de José, que o venderam, que não tiveram piedade do pai, porque inventaram uma mentira, uma história para fazer o pai pensar que o filho tinha morrido, agora tem a oportunidade de fazer algo semelhante. E sem que tivessem agora cometido injustiça. Naquela época eles estavam sendo injustos com José, mas agora eles poderiam dizer: Benjamim, sinto muito, por que você pegou o copo? E não adiantava Benjamim dizer que não pegou, porque todas as evidências apontavam, e depois nós vamos ver na sequência do texto, que Judá em momento nenhum argumenta que algo aconteceu, que eles não sabem o que é, mas que ninguém pegou o copo. Nós podemos entender que os irmãos acabam acreditando que Benjamim realmente fez isso. E neste momento, então, eles poderiam dizer ao mordomo: ok, leve-o como seu escravo e nós vamos voltar para casa. E vamos dizer para o nosso pai: olha, infelizmente, Benjamim fez bobagem. Benjamim roubou o negócio da casa do governador e agora ele é escravo lá e nós nada podemos fazer. Mas não é essa a reação deles. Nessa primeira prova, José tem evidências do arrependimento deles. José tem evidências de que a reconciliação de fato pode acontecer, porque o texto diz que eles rasgaram suas vestes e, carregados de novo o jumento, tornaram a cidade. Rasgaram suas vestes como sinal de humilhação, de tristeza, de lamento e não foram embora. Voltaram junto com Benjamim e o mordomo para a cidade. Isso nos traz então a segunda prova. Agora uma prova feita particularmente a Judá. Isso porque quando eles chegam diante de José, o texto diz que José lhes pergunta no verso 15: que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Ora, é claro que isso tudo era uma grande cena montada para que eles acreditassem que realmente José era alguém que tinha poder de adivinhação, tanto que o seu mordomo disse que aquele copo era o copo que ele usava para adivinhar. E nós sabemos muito bem que José não adivinhava nada. Quando José foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, e Faraó perguntou: você pode dizer o que significa? E ele disse: eu não, mas o meu Deus pode. José nunca adivinhou nada. José sempre apresentou aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus lhe revelou. Mas a cena está montada para que eles acreditem que José sabia o que tinha acontecido. José mandou o mordomo de volta, não porque um copo sumiu e ele imaginou talvez esteja com eles, mas porque ele, na sua adivinhação, entendeu, viu a revelação de que estava lá. Exatamente para que não houvesse dúvidas de que Benjamim pegou daquele copo. Quem é que responde a José? Judá. Na outra oportunidade, nós vimos que Judá se apresenta como o líder. O líder deveria ser Rúben. No capítulo anterior, ele tentou convencer o seu pai, não conseguiu. O segundo, na linha de primogenitura, era Simeão, estava preso no Egito. E agora Judá, que argumentou com o pai e conseguiu convencê-lo. Judá, que assume o compromisso, se coloca como fiador de Benjamim. Agora é quem faz uso da palavra em nome dos irmãos para pedir clemência. E não foi clemência por ele nem por seus irmãos. Foi clemência por seu pai e por Benjamim. Porque toda a linha de argumentação, de todo o discurso que Judá faz, é lembrando o que aconteceu na primeira viagem, é lembrando o que José pediu, é lembrando que
eles já tinham dito que o menino não podia sair de junto do pai. Vejam o que ele diz no verso 20. E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Eles tinham consciência de que Jacó, até o momento anterior, não tinha mudado. Do jeito que ele tratou José, ele tratava agora Benjamim, com diferença. E, portanto, as mesmas razões que eles tinham para odiar José, eles tinham agora para odiar Benjamim. As mesmas razões que eles tinham para não se importar com seu pai, que os tratava de forma diferente, eles tinham agora. Mas o que nós encontramos? Nós encontramos um Judá dizendo a José, no verso 22, o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Depois, dizendo no 24, tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim e eu disse, certamente foi despedaçado e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. E olha o compromisso que Judá assume com José. Verso 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com meus irmãos. Sabem quem foi que teve a ideia de vender José para o Egito? Judá. Judá foi aquele que, quando viu os mercadores, disse aos seus irmãos, vamos vendê-lo. Porque assim nós ainda não teremos o sangue dele sobre as nossas mãos. Para que matá-lo? Vamos vendê-lo. Judá foi aquele que tomou por mulher cananitas, o que não lhes era permitido. Judá foi aquele que tomou uma cananita como mulher para seu filho mais velho, que por juízo de Deus morreu sem deixar descendência. E pelo costume da época, pela lei da época, o seu segundo filho casa-se com a cunhada para deixar descendência ao seu irmão mais velho morto sem filhos, e este morre também. E Judá, ao invés de considerar o seu pecado, ele entende que o problema está na nora, e então inventa uma história, mandando-a de volta para a casa do seu pai, dizendo que o filho mais moço ainda não está em condições de casar, quando na verdade o pensamento dele é o seguinte, se eu der ele para essa mulher, ele vai morrer também, todo mundo que casa com ela morre. E eu vou enrolar essa mulher. E depois, anos depois, indo até a cidade onde ela estava, encontrando com ela, imaginou que fosse uma prostituta e se deita com ela. Esse é o homem que agora, esse homem que odiou seu irmão e que não se importou em vendê-lo, esse homem que não se importou no primeiro momento com o sofrimento do seu pai, é o mesmo homem que na primeira viagem diz aos seus irmãos, quando José está tratando-os do modo como está tratando, Deus está nos disciplinando porque nós não fomos misericordiosos, não atendemos ao clamor do nosso irmão. É o mesmo que intercede junto ao pai dizendo, deixa levar Benjamim, eu vou me colocar como garantia da sua segurança. E é o mesmo que agora diz a José, me mantenha como escravo no lugar dele, para que meu pai não sofra mais esta tristeza. Judá é posto à prova, a sua fidelidade é posta à prova, a sua fidelidade aos seus irmãos, a sua fidelidade ao seu pai.
E Judá também mostra que Deus está operando na sua vida. Judá é aquele de quem Cristo vem. Jesus é o leão da tribo de Judá. Aquele que foi crucificado e que ao terceiro dia ressuscitou, tem na sua genealogia o nome de Judá. E vejam o que Deus faz. A aplicação que eu quero fazer com os irmãos é como Deus operou essa reconciliação aparentemente improvável. Deus prometeu a Abraão que dele ou nele seriam benditas todas as famílias da terra. O que significa dizer que da sua descendência viria o Messias. E Deus prometeu também fazer dele uma grande nação. Essa promessa foi ratificada a Jacó. Jacó, quando está fugindo de Esaú para a casa de Labão, ele dorme e sonha, onde Deus diz a ele que vai ser o seu Deus, que vai cuidar dele, e que ele vai voltar para aquela terra e que a sua descendência será numerosa. Como cumprir essa promessa com uma família esfacelada? Como fazer da descendência de Abraão uma grande nação se não há acordo entre esta família, se essa família está dividida? E particularmente quanto a Judá, Deus molda Judá, Deus transforma a vida de Judá. O Judá inconsequente, o Judá que não se importa com o pai, não se importa com o irmão, tem agora absolutamente as mesmas razões. Vejam, o pai não mudou com Benjamim o trato que tinha com José. Portanto, Judá tinha as mesmas razões para continuar se comportando da mesma forma. E por que se comportou diferente? Porque Deus tinha um plano na sua vida. Dele viria o Messias. Havia a necessidade de preservar aquela família e havia a necessidade de preservar aquela família unida. O que nós podemos ver em suma neste episódio são basicamente duas coisas. A primeira delas é a fidelidade de Deus. Deus não deixa de cumprir com as suas promessas, e não por nossa causa, mas apesar de quem nós somos. Apesar dos erros de José na casa do seu pai, Deus moldou a vida de José para que ele fosse o segundo homem mais importante da terra. Apesar dos erros de Jacó ao fazer diferença entre os filhos, Deus moldou o caráter dos filhos e mudou o próprio Jacó a ponto dele ser abnegado, como nós vimos no final do capítulo 43, quando ele diz: vão, se eu perder os meus filhos, perdi, mas que Deus tenha misericórdia, que Deus os proteja. E Deus muda o coração dos irmãos, porque vejam que todos eles voltaram. Não ficou a família dividida dizendo: não, vocês querem voltar com Benjamim, tudo bem, eu não vou voltar, eu vou para casa, eu não fiz nada, eu não roubei nada, não vou me colocar nessa situação. Não, todos eles voltam. Todos eles são solidários àquela situação, mesmo que estivessem entendendo que Benjamim realmente tivesse errado. E Judá, particularmente, tem o seu caráter moldado, apesar de quem ele era. E assim Deus cumpre com seus planos, executa as suas promessas. E isso nos leva ao segundo elemento que eu quero destacar para encerrarmos. Além da fidelidade de Deus, nós temos aqui o poder transformador. Nós destacamos que nenhuma das circunstâncias externas mudou para que Judá mudasse. Foi diante das mesmas circunstâncias que nós encontramos um comportamento diferente.
porque não são as circunstâncias externas que nos mudam. Quando nós somos moldados por Deus, transformados por Deus para a realização da sua obra, essa mudança é de dentro para fora. É o nosso coração que é transformado. É um novo coração que é colocado em nós. É uma nova disposição. São novos valores. Nós somos levados a agir de forma diferente, mesmo que as circunstâncias continuem as mesmas. Nós hoje não somos melhores pais por nós mesmos do que Jacó. Não somos melhores filhos do que os deles. Não somos melhores irmãos. Não somos melhores cidadãos. Estamos sujeitos aos mesmos erros, aos mesmos pecados, às mesmas paixões. Mas nós podemos crer que Deus é aquele que pode transformar e tem ao longo da história transformado vidas. Porque se você é crente em Cristo Jesus, você é uma testemunha, uma prova daquilo que o Evangelho pode fazer na vida de alguém, naquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. Então, se você já crê neste Evangelho, se você hoje está celebrando a Páscoa porque realmente reconhece que Cristo ressuscitou para a remissão dos seus pecados e você o tem como Senhor, então proclame essas virtudes a outros, crendo que de fato vidas podem ser transformadas e são de acordo com a vontade do Senhor no seu tempo. E se você ainda não teve essa experiência, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a Páscoa não é simplesmente uma festa onde pessoas trocam presentes ou chocolates. Não é apenas um almoço em família que na atual circunstância nem se pode fazer. A Páscoa é a lembrança do grande amor de Deus. A Páscoa é a lembrança da misericórdia de Deus. A Páscoa é a lembrança da fidelidade de Deus. Ele disse que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele disse que seria da descendência de Abraão. Ele disse que seria da descendência de Jacó. E Deus preservou aquela família. E Deus restaurou o relacionamento deles. E Deus restaurou o relacionamento deles consigo mesmo, para cumprir com a sua promessa, para que Cristo viesse exatamente daquele que ele escolheu, Judá.